Eu preguei numa escola bíblica de obreiro nossa de Perus, e é muita gente, vem gente do Brasil e do mundo inteiro do ministério de Perus. E o pastor nos escalou para nós falarmos. E nós falamos com muito temor. E quando nós acabamos de pregar, vem aquele grupo de irmãos, né? O outro quer pegar o contato, o outro quer apertar a mão e dar um abraço. E estamos ali. Aí chegou um irmão em mim e falou assim para mim: pastor, vamos tomar um café na cantina? O senhor deixa eu pagar um café para o senhor? Aí nós fomos na cantina e ele brincou comigo. Ele: ô pastor, amigo nosso, né? Tem liberdade. Quando eu crescer eu quero pregar igual o senhor. Falei: é mesmo, varão? Aí quando nós chegamos na cantina, cutucaram minhas costas. Quando eu olhei, é um irmão. Ele olhou para mim e eu já estava até esperando, ou para dar o telefone, ou para tirar foto, ou para dar um abraço. Eu já estava esperando o que ele ia pedir. Mas quando eu olhei para ele, falei: pai do senhor, irmão, tudo bem? Ele: tudo bem, pastor. E o senhor? Eu falei: eu estou bem. Eu posso ajudar o senhor? Não, só tem um recado de Deus. Assim te diz o Senhor. Glória a Deus, porque não foi a irmã. Enquanto todos queriam tirar foto e tal. O irmão: não tem foto, não quero foto não, irmão. Fica tranquilo, fica com a foto, fica com a sua agenda, com o seu telefone. Tem um recado de Deus, assim te diz o Senhor. Vem vindo um vento aí. Se prepare para a chegada do vento, porque a chegada dele será inevitável, tu vai passar por ele. Mas te diz Deus: ore, consagre por você mesmo, para quando o vento soprar, você esteja firme para poder passar o tempo do vento que já está chegando. Assim te diz o Senhor. Deus abençoe. Virou as costas. Isso foi em fevereiro, irmão. Passou março, abril. O vento parece que estava atrás da porta, esperando só abrir. Começou a soprar. Foram 37 dias de tempestade. A minha esposa está aqui e é a minha testemunha. 37 dias, irmãos, que nós deitávamos para dormir, não tínhamos sono. Saímos para espairecer a mente, não achávamos paz. Terrível vento, mas enfim, depois de 37 dias, do jeito que Deus falou, o vento vai vir, mas tu vai passar, mas só cinge os teus lombos para tu aguentar passar o vento de pé. Aí é que está o segredo da história, irmão. Cingir os lombos, porque o vento, Deus às vezes pode não desviar, mas se eu estiver com os lombos cingidos, eu vou aguentar passar esse vento de pé. Eu estou profetizando, tu vai passar esse vento de pé, em nome de Jesus. Aí Deus foi lá, abriu as portas, deu vitória. Aí passou 2 meses depois do vento, você nem lembrava mais do vento, você ria do vento, você nem lembrava que o vento existia. Aí, irmãos, passou fevereiro do ano seguinte, fui escalado para falar na mesma escola bíblica de obreiro. Subimos no púlpito, pregamos a palavra, Deus abençoou de forma poderosa, parecia até um replay. Acabou, vem aquele grupo de irmãos. Quando veio aquele grupo de irmãos, irmão, Deus já revelou para os irmãos, né, irmão? Eu me lembrei do profeta, irmão. Eu estava andando, se escondendo na catedral daquele profeta. E eu sou ruim de guardar fisionomia, mas mais ou menos eu lembrava da pele avermelhada dele. Aí aquele grupo de irmãos, telefone, aperto de mão, abraço, tira foto. Veio o mesmo irmão querer pagar um café. Pastor, vamos tomar um cafezinho? Vamos lá tomar um café. E eu fui arisco para a cantina. Irmão, eu não queria ver aquele irmão na minha frente. O sangue de Jesus tem poder. E eu estou ali se escondendo. Entrei dentro da cantina, uma janela, a porta da cantina ali, bem grande, a janela aqui e uma portinha de saída, porque depois quem passa pelo carro. Eu fiquei na janela olhando o pátio da catedral e olhando para cá. Se ele vir por aqui, eu saio por aqui. Se ele vir por aqui, eu passo por lá. Ele não vai me encontrar. Aí a irmã falou: pastor, o café é do senhor. Quando eu me estiquei, que eu peguei o café, que eu voltei, barrei em alguém. Quando eu barrei em alguém, era ele, irmão. Senhor. Não sei por onde ele veio, irmão. Você desceu de rapel, eu não sei. Eu estava na janela procurando, mas eu não sei por onde veio aquele vaso. Do jeito que eu esbarrei nele, eu falei: irmão, me perdoe. Ele falou: não, pastor, fique em paz. A paz do Senhor. Eu gelei, irmão. De verdade, eu gelei. Falei: pai do Senhor, varão, tudo bem com o senhor? Ele falou: eu estou bem. E o senhor? Eu estou bem, graças a Deus. E o senhor? Só passei aqui para te dar uma paz do Senhor e um abraço. Deu a paz do Senhor nele, se abraçamos, ele se afastou. Deus continue usando o Senhor. Deus abençoe. Virou as costas. Mas o que eu quero dizer, irmão, é que Deus nunca vai te pegar de surpresa. Deus nunca vai te pegar de surpresa. Quem está com a fiação ligada, Deus vai dando sinais que vem vindo alguma coisa aí. E por que isso? O que me chama a atenção é que antes do vento soprar, Deus sempre vai falar assim: ó, vem vindo um vento, vem vindo uma afronta, vem vindo uma tempestade, mas não tema, estou contigo, passarei contigo. Aí a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Moisés lá nas pailagens do Sinai. E Deus fala através da sarça dizendo: eu ouvi a aflição do meu povo, e eu desci e vou livrar. Eu vou repetir, irmão. Deus dizendo para Moisés: eu ouvi a aflição do meu povo, e eu desci e vou livrar. Só para você dar uma adoração melhor do que essa. Quando você grita, quando você geme, pode não ter o A e o B do teu lado, mas Deus está te ouvindo e o socorro vem. Receba esta palavra. Para imaginar, irmão. O ímpio não entende. O ímpio não entende. É por isso que olha para você e vê você um nada, um frágil, um falido, um derrotado. Porque humanamente falando, as forças do inimigo é maior do que a nossa. Faraó tinha poder de vida ou de morte. Faraó poderia simplesmente estralar o dedo, chamar um soldado, mandar desembanhar a espada da bainha e cortar o pescoço de Moisés. Um homem daquele, pedacinho de pau. Moisés, o faraó olhou, já jogou pela parede. Quem é o senhor cuja voz eu ouvirei? Você não tem aparência nenhuma. Que esse pedacinho de pau. Deus disse: você vai ver o que você vai levar com esse pau aqui, irmão. Faraó. O que é teu está guardado.
Porque tem gente que olha e julga pela aparência, irmão. Tem gente que olha e meneia a cabeça. Tem gente que olha e não dá nada. Mas Deus manda te dizer, ainda que a ferramenta que Deus te deu aos olhos de alguém seja simples, eu estou falando para quem é espiritual aqui. Eu estou falando para quem tem a mente de Cristo. Ainda que alguém olhe para você e vê que a tua ferramenta é simples, mas eu venho como homem de Deus para te dizer, pode ser simples para ele, mas foi a ferramenta que Deus te deu, use a ferramenta que Deus te deu. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Tem vitória de crente que não está na campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, não, irmão. Tem vitória de crente que não está na mão do pastor, não. Tem vitória de crente que não está na mão de profeta, não. Tem vitória de crente que está no teu pé. Como assim, pastor? Caminha que a vitória vem. Tem vitória que está no teu joelho. Desce na oração que a vitória vem. É claro que tem gente que prega mais do que a gente. É claro que tem gente que canta muito mais do que a gente, muito mais do que você. É claro que tem gente que tem um talento maior do que o nosso. Quem diz que Deus está atrás de quem faz melhor, meu irmão? Deus está atrás de quem faz de coração. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito, em verdade. Um dia minha irmã começou a passar por um vento, e Deus usou uma profeta e falou assim para ela, queres ver o vento cessar? Consagra a tua vida e me entrega um louvor no altar. Aonde tu congrega? Entrega o louvor lá no altar, onde você congrega. Aí Deus ainda falou na boca da profeta assim, se tu quiser a vitória para amanhã, entrega o louvor hoje. Se tu quiser a vitória para o mês que vem, entregue o louvor o mês que vem. Deus estava dizendo mais ou menos assim, a hora que tu entregar o que é meu, eu devolvo o que é teu. Era mais ou menos isso que Deus estava falando. Ah, irmão, o que ela queria era a vitória. E as condições era só dela cantar. Ela falou, então eu vou cantar. Uma semana ensaiando, irmão. Ao ponto de um dia meu pai chegar e falar assim para ela, você vai louvar quando na igreja? Para ver quando que ia cessar. Ensaiaram um hino, chamou minha irmã de carona para ajudar a fazer a segunda voz, irmão. E ela foi. Semana seguinte, ela foi entregar o louvor no altar. Aí pediu para soltar o playback. Pode soltar, irmão. Aquela coisa de assembleiano. Pode soltar. Soltou mesmo, irmão. Os playback foi, ela não esperou o tempo, foi atrás. A outra não sabia por onde ela entrar, entrou lá no fundo e a igreja ficou assim, ó, assim. O único que não ria lá era uma meia dúzia de irmãos. Uns que não estavam entendendo e outro que era da família que estava envergonhado. Só que tem uma coisa, quando acabou o louvor, quando acabou o culto, foi fração de minutos. O que Deus falou na risca, não falhou nem na vírgula. Deus devolveu na mão dela aquilo que era dela. E vou dizer, hein, para aceitar um louvor daquele, tem que ser de coração. Só tem uma coisa, pode não ter a voz bonita, mas o coração está aberto. Tem gente que se preocupa em fazer, mas não se preocupa em ser. E vou dar uma notícia, fazer sem ser para Deus não tem valor. Tem muita gente fazendo, mas não é. Cuidado, meu irmão, louvor de quem não é não passa do teto, viu? Ministração de quem não é não atinge o alvo. Fazer sem ser não passa e não tem objetivo. Agora primeiro Deus quer que eu seja, para que depois eu faça. Porque quando eu for, aí Ele vai fazer através de mim. Aí você vai entender o que o salmista vai dizer, que Deus não dorme de dia, nem cochila de noite. Você dorme, mas Deus não. Você cochila, mas Deus não. Desculpa da expressão, nós vacilamos, mas Deus... não. O inimigo ainda está armando, mas Deus vai lá e corta na raiz. Aí você vai entender o que disse o salmista. O laço foi quebrado e nós escapamos do laço como o pássaro escapa da mão do passarinheiro. Irmão, Deus está falando conosco aqui de uma forma gritante. Estou eu desfazendo a artimanha de alguém. Estou eu desfazendo a emboscada de alguém. Estou eu quebrando os planos contra a vida de alguém aqui, diz o Senhor. A reunião foi montada, o teu nome foi dito, a tesoura está pronta para retalhar, mas Deus está dizendo, o Deus que ia diante do povo, saiu de diante e foi atrás, e nenhum outro se alcançou, porque Deus foi barreira no meio. Prepare um glória, não vai te alcançar, não vai te afetar, não vai tomar o que é teu. Deus guerreia por alguém hoje aqui. O diagnóstico pode ser ao contrário, mas manda dizer, Deus, eu sou vida. A última palavra vem da boca do Senhor. Meu pai é filho único, a minha avó infartou. O hospital ligou para casa, e minha avó na época trabalhava em uma empresa, tinha convênio. Aí ligaram para o meu pai lá, e eu fui acompanhar o meu pai. Quando chega lá, os médicos reuniram o meu pai e falou assim para o meu pai, as palavras do médico: a sua mãe teve um infarto fulminante. O infarto que deu na sua mãe tira a vida mais rápido, às vezes até, do que um tiro no coração. É o infarto que deu na sua mãe. A minha avó estava na recepção, sentada, irmão, assistindo o jornal da hora do almoço. Perninha cruzada, óculos na cabeça e assistindo o jornal. O médico disse, o infarto que deu nela é fulminante. Aí meu pai olhou para ela, olhou para o meu pai, e o médico disse, eu sei o que o senhor está perguntando. Se é um desse, por que ela está assim? Também não sabemos. Mas ela vai ficar 3 dias de observação aqui.
num prazo de algumas horas, falou as horas, ela tem que ficar de observação, porque pode ser que pode dar um outro, ela não aguenta, ela fica aqui dentro. 3 dias. Meu pai visitou minha avó no outro dia, visitamos minha avó no segundo dia, no terceiro dia nós íamos para fazer uma visita, porque ou ela ia sair naquela tarde, ou ela ia sair no outro dia de manhã. Quando nós chegamos, ela estava falando, eu vou falar a minha linguagem aqui para tu me entender, irmãos. Ela estava falando meio grosso. Quando você recebe uma anestesia do dentista e parece que tu fica... Você entendeu, irmão? É isso aí. Mas na hora a ficha não caiu. Meu pai perguntou para minha avó, você está bem? Ela disse, eu estou bem, graças a Deus. Falando meio grosso assim. Aí nós pensamos, isso aí deve ser o medicamento, né? Alguma coisa desse tipo. Enfim, quando nós voltamos à tarde, demos uma volta na cidade, voltamos porque ela já ia se preparar para ter alta. Nós voltamos, ela voltou para a UTI, estado